né, para a usabilidade do pessoal da CCH. A gente vai começar hoje com os cadastros e amanhã a gente faz a parte assistencial. Eu fiz esse slide rapidinho, só para a gente entender um pouco do que é CCH. Bruna, se puder completar também, se vê que está faltando alguma coisa, pode falar, viu, Bruna? Passar aqui. Então, a CCH, né, é a sigla da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que tem por objetivo elaborar, planejar, executar, manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar. O papel da CCH no hospital é praticamente ver soluções para não ocorrer uma infecção, né, no hospital, agravar uma infecção ou até prever uma possível infecção e tentar fazer o controle para isso não acontecer. Eu coloquei também aqui algumas atribuições da CCH no hospital, eu vou ler para vocês, que é elaborar, implementar, manter e avaliar o PCIH, que é o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, adequando às necessidades da instituição, contemplando ações em diferentes frentes relacionadas à prevenção e combate às infecções, avaliar de forma periódica e sistemática as informações providas pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares, aprovar as medidas de controle propostas pelos membros executores da CCH, conduzir investigações epidemiológicas nos casos de surtos e implantar medidas imediatas de controle, elaborar e divulgar relatórios e informações à autoridade máxima da instituição, promovendo amplo debate na comunidade hospitalar. Criar, implementar e gerenciar normas e rotinas técnico-operacionais com o intuito de limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital por meio de medidas de precaução e de isolamento. Definir, junto à Comissão de Farmácia e Terapêutica, políticas de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição. Notificar órgãos de gestão, entidades regulatórias e outros núcleos de epidemiologia em casos suspeitos ou diagnosticados de doença sob vigilância epidemiológica, assim como em casos de surtos de infecção. Então, esse é o papel, né, maior da CCH no hospital. Esses são os cadastros. Bem pouco, na verdade, os cadastros de CCH, muita coisa já está cadastrada. Eu vou passar para vocês. E a parte assistencial, que envolve a lista geral, que é a lista de avaliação de antimicrobiano, a lista de pacientes da CCH, que é o acompanhamento, né, dos pacientes que a CCH vai fazer, vai poder configurar essa lista, e a busca ativa das infecções em geral. Vou mostrar tudo isso para vocês. Esses são os perfis, né, que a gente vai colocar para os profissionais da CCH. Depois eu vou passar para vocês direitinho o manual que eu estou fazendo, que vai ajudar vocês, né, dar esse apoio para o cadastro. Prontinho, tudo ok? Até aqui? Tudo ok. Pronto. Tudo ok. Eu vou entrar no sistema agora para a gente apresentar, começar a fazer no sistema, né, algumas configurações. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Bruna, foi isso mesmo? Tudo ok? Faltou alguma coisa? Não, tudo ok. Prontinho. Tá aparecendo já para vocês? Prontinho. Aparecendo, sim. Pronto.
Inicialmente, a gente vai ter que fazer o cadastro do centro de custo, que é o quê? O centro de custo é a divisão, né, dos setores dentro da unidade. Então, a gente vai ter que criar um centro de custo da comissão de controle, que a gente vai acabar tendo que vincular em um parâmetro. Vou mostrar para vocês. Aqui eu já tenho criado, vou mostrar para vocês só como é o cadastro direitinho, que depois vocês vão reproduzir no ambiente. Aqui eu vou botar CCH. Pesquiso. Vocês já estão familiarizados com essa criação de centro de custo? Sim, sim. Pronto, perfeito. Aqui já foi criado, né, nosso centro de custo de comissão de controle. O código, a descrição do centro de custo, o nome reduzido, o grupo de centro de custo que é necessário colocar, o tipo de gasto, a classificação e só, se eu não me engano, são as informações necessárias para criar esse cadastro. Esse restante aqui já vem, né? Quando a gente cria, não precisa alterar nada, nem aqui, se possui hora física, já vem. E a gente vai gravar. Prontinho. Aí, criamos o centro de custo e temos esse código. Esse código eu vou mostrar a vocês lá na frente, onde a gente vai vincular. É bem simples esse cadastro. Vamos criar também o grupo de avaliadores que os médicos infectologistas da CCH, eles avaliam os antimicrobianos que são prescritos pelo médico no hospital. A gente vai precisar criar esse grupo de avaliadores. Está aqui na tela já, né, favoritado, mas eu vou mostrar o caminho para vocês, que é menu, comissões, protocolos assistenciais, cadastros, grupo de avaliadores, que vai abrir nessa mesma tela. Aí a gente vai pesquisar. Quando vocês forem criar, não vai ter nenhuma informação aqui, vocês vão criar um novo. Pronto. A gente vai fazer a descrição, a gente pode botar CCH ou Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Vai ter que marcar essa caixinha de protocolo assistencial, o LiberaPOP e o ativo. Fez todas essas informações, a gente vai gravar. Quando a gente vai gravar, vai aparecer essa telinha aqui embaixo, com participantes e POP Conselho. O POP Conselho, a gente colocaria CRM, mas ficaria muito aberto para outros médicos, né? Se fosse CRM no caso, o que a gente não quer é que seja só os médicos infectologistas da CCH. Então, a gente vai vir aqui em participantes e vai colocar o nome dos médicos da CCH. Colocou o nome do médico, gravou, vai estar aqui. E a gente pode estar excluindo também, depois, caso o médico saia da instituição ou seja necessário fazer alguma mudança. Fez isso tudo, tá ok o grupo de avaliadores e participantes. Aí vamos fazer o quê? Vamos vincular esse grupo de avaliador e participante no tipo de uso de medicamento que a gente quer que apareça na lista geral que a CCH vai avaliar. Esse tipo de uso já é em farmácia, tipo de uso, que é esse caminho. Farmácia, cadastro, apoio de medicamentos, tipo de uso. Geralmente, o tipo de uso que é utilizado para avaliação da CCH é o tipo de uso de
que é o tipo B, que é antimicrobiano de uso restrito. Eu vou mostrar também para vocês como a gente acrescenta nesses medicamentos, se for o caso, nesse tipo de uso. Esse tipo de uso B, padronizado de uso restrito antimicrobiano, dependendo da unidade, eles podem também estar avaliando outros tipos de medicamento. Pode ser uso restrito antimicrobiano ou dispensação restrita de antimicrobiano, vai de cada unidade. Mas da mesma forma que a gente vai fazer aqui para vincular. Eu vou pegar outro que não tem aqui. Padronizado de uso restrito. No tipo de uso que for avaliar, a gente vai clicar em editar, botar aqui o B, padronizado de uso restrito antimicrobiano. Essas informações já vão estar todas aqui de cadastro. Aqui vai estar em branco, o cadastrar avaliador. Quando a gente pesquisar aqui na lupa, vai estar só o tipo de uso que a gente criou, o grupo de avaliadores, que foi o CCH, ou Comissão de Controle, como vocês preferirem. A gente vai clicar e adicionar. Adicionou, gravou. Então, todos os medicamentos que tiverem cadastrados nesse tipo de uso B vão aparecer na lista geral, que será avaliada pelo CCH. Tudo ok até aqui? Tudo certo. Pronto. Qualquer dúvida podem falar, tá? Tudo bem. Pronto. Feito isso, já está tudo certo para esse medicamento e para a lista de avaliação. Eu vou mostrar rapidinho no medicamento que a gente faz, porque vai ter que ser feita essa configuração. Farmácia, cadastro, medicamento. Vou botar aqui tipo de uso B. Situação ativa. Esse cadastro provavelmente já vai estar feito pela farmácia. Aí ele vai me trazer uma lista, né, de antibióticos. A gente vai precisar fazer o quê? Fazer essa conferência com a CCH para ver quais são os medicamentos realmente que precisa de avaliação. A gente vai conversar com o CCH e farmácia. Se tiver tudo aqui, ok. Se não tiver, a gente vai procurar esse medicamento e colocar nesse tipo de uso restrito, que é o quê? No cadastro do medicamento, vou colocar aqui Cefepime. Nesse tipo de uso, tem que estar o tipo de uso B. São vários. Como a gente só colocou, cadastrou o avaliador no tipo de uso B, só vão aparecer os medicamentos que aqui no cadastro esteja B, padronizado de uso restrito. Vamos dizer que tem um medicamento só padronizado antimicrobiano. A gente não colocou esse avaliador lá no tipo de uso, a gente não vinculou. Então, a gente vai precisar vir aqui e mudar o tipo de uso para B. E no cadastro também é interessante que tenha marcado aqui no indicador interesse de CCH para aparecer, né, na busca ativa e ir para essa lista. E aqui, como vocês já sabem, grava se for fazer essa mudança. Pronto, tipo de uso ok. Os parâmetros do sistema só são dois que a gente precisa cadastrar, que é vincular no manual tem todos os caminhos certinhos para vocês. Eu vou passar para a Keila, para ela passar todos os caminhos das telas que vocês precisam configurar. Eu vou botar aqui infecção. Pesquiso. Vão vir todos
os parâmetros do módulo de CCIH. A maioria já está configurado, que vem de banco. A gente só vai vincular esse, vou colocar aqui, CCT. É esse primeiro parâmetro, PAGHU, CCT, código CCIH. A gente vai editar, que ele vai estar em branco, quando vocês pegarem. A gente vai colocar o código do centro de custo que a gente criou lá no começo, do CCH. Vai colocar aqui. Por quê? Caso não esteja configurado com esse parâmetro, lá quando a farmácia for visualizar o parecer da CCH, vai dar erro na tela. Eu vou mostrar a vocês depois tentar fazer sem o código. Dá um erro pedindo o código de centro de custo nesse parâmetro. Então, se não tiver configurado, a farmácia não vai conseguir visualizar. Colocou o código do centro de custo, gravou. E vamos configurar também o parâmetro do e-mail. Esse, e-mail notifique GMR. O que é que tem que ter? Nesse parâmetro, tem que estar o e-mail do setor da CCH. Aqui a gente botou esse da GHU que já vem, mas o correto é estar o e-mail do setor da CCH. Por quê? Lá no assistencial, quando a CCH sinalizar que um paciente está positivo para um germe multiresistente, ele tiver alta de algum hospital, der entrada em outro, ou retornar até para esse mesmo hospital, ainda estando positivo para esse GMR, assim que der entrada, a CCH vai receber um e-mail dizendo que um paciente portador de germe multiresistente deu entrada no hospital, que aí facilita a busca desse paciente pela CCH e já fazer o acompanhamento correto com esse paciente para, né, evitar possíveis infecções ou até contaminação de outras pessoas, de outros pacientes. Coloquei o e-mail da CCH, gravei, voltei. São esses dois parâmetros que precisam ser configurados pela CCH só. Voltei. Então, cadastramos o centro de custo, o grupo de avaliadores, parâmetros do sistema e vinculamos o tipo de uso. Agora a gente vai... Esses são os cadastros básicos para o funcionamento do módulo. Agora eu vou mostrar os cadastros necessários para os processos, né? De busca ativa, que o assistencial vai inserir as informações. Vamos fazer o cadastro de condições de paciente. Que seria o quê? A CCH, ela notifica o paciente com precauções, né? Precauções de contato, precaução de gotícula, GMR, ela vai sinalizar, e a gente cadastrando essa condição, em todas as listas assistenciais, lista de internados, listas de paciente ENF, censo diário do paciente, na tela vai aparecer que o paciente está em uma condição com essa bolinha aqui, da cor que a gente cadastrar. Vou mostrar para vocês como fica depois lá na lista. Mas sempre que o paciente for sinalizado com alguma condição ou alguma doença, o assistencial vai conseguir ver e já tomar as medidas, né, preventivas que são necessárias. Aqui a gente já tem alguns cadastros nessa unidade, mas quando vocês forem fazer, provavelmente vai estar em branco ou sem condição da CCH. A gente vai fazer o quê? Clica em novo. Eu vou abrir um aqui já pronta. Vou clicar em novo. Vai vir em branco. A gente vai colocar o tipo de precaução, né?
que vai ser cadastrada. Geralmente a CCH, ela passa essas informações para a gente só passa para o sistema. Precaução de contato, vamos dizer. A ordem a gente que coloca, que não interfere. A gente vai ter que sinalizar um ícone, que vai ser uma cor para essa sinalização no sistema. A CCH pode falar, né, indicar, para precaução de contato, a gente vai querer vermelho, para precaução de aerosol, a gente vai querer azul. Pode sinalizar e a gente fazer, ou a gente coloca qualquer um desses ícones aqui. Para cadastrar essas precauções, a gente vai ter que vir na categoria patologia infecciosa, que dessa forma só a CCH vai conseguir sinalizar. Tem unidade que a CCH coloca em precaução, só a CCH. Tem unidade que o assistencial pode colocar também, aí já é um outro tipo de cadastro, mas para a CCH só na categoria patologia infecciosa, nesse caso de precaução. Coloquei patologia infecciosa, vai vir um cadastro que eu vou mostrar a vocês, que a gente cadastra em doença e condição. Então, ele já traz esses cadastros, a gente vai ter que vincular a essa condição. Coloquei precaução de contato. Movi para a lista de selecionadas. Seleciono aqui pendente e confirmada e detalhar condições. Nesse detalhar condições, se a gente colocar uma descrição aqui, vai aparecer no relatório, que eu vou mostrar a vocês, de medidas preventivas. Tem unidade que coloca, pede para colocar, né? Alguma informação, tem unidade que não. Só um minuto. Tem unidade que não. Quando tiver tudo pronto, a gente vai gravar. Eu vou cancelar que a gente já tem aqui gravada. Aí vai ficar assim. Precaução de contato, patologia infecciosa. Aqui tem uma bolinha amarela, não dá para ver muito, que é quase da cor da lista quando seleciona. Então, essas condições vão aparecer nas listas assistenciais. Geralmente são 4, né? 4 ou 5 que a CCH coloca. Essas condições, elas também podem ser não da CCH somente, porque tem unidades que cadastram, como vocês podem ver aqui, Covid, sepse, infarto, tem unidade que faz essas condições também, mas para a CCH geralmente são essas aqui de precaução. Cadastrou, ok, eles já vão conseguir visualizar lá. Se a gente não fizer essa vinculação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente não fizer essa vinculação com a doença e condições que a gente vai fazer o cadastro, daqui a pouquinho eu mostro a vocês, ele não vai aparecer a bolinha na lista. Então, é muito importante que a gente faça isso. Prontinho. Fez esses cadastros, eu vou mostrar agora os cadastros mais básicos, né, do CCH. São cadastros que são monoempresa, então, tudo que a gente já fez nas unidades que já utilizam, já vão estar constando no sistema. Então, vai ser bem difícil vocês terem que cadastrar alguma coisa, porque já tem muita coisa cadastrada, mas eu vou mostrar para vocês, caso tenha necessidade de cadastrar, é bem simples. E, assim, praticamente iguais, todos os cadastros, comissões, CCH, cadastros. São todos esses cadastros aqui, alguns a gente não utiliza, eu vou mostrar para vocês, mas os processos desses cadastros são basicamente os mesmos. Só doenças e condições que tem mais alguma coisinha, vou estar mostrando para vocês. São todos os cadastros dos processos, né, para ajudar a CCH nessa busca ativa desse paciente.
Então, comissões, CCH, cadastro, duração de medidas preventivas. A gente vai pesquisar. Vão aparecer as medidas que já estão cadastradas. Essas já vão estar para vocês quando vocês ativarem, né, o módulo aí. O que será isso? Quando a gente fizer esse cadastro, na busca ativa vai ser um complemento. A gente vai cadastrar uma condição ou uma doença, e se for necessário colocar essa duração, a gente vai colocar, deixa eu ver um exemplo. Tuberculose. Vai colocar a condição do paciente tuberculose e vai colocar que esse paciente vai ficar com essa medida preventiva até a alta hospitalar. Isso vai sair em relatórios. Já vai vir esse de banco. Se a gente for criar um novo, clicou aqui novo, é bem simples, só tem esse campo. A gente vai colocar até sumirem os sintomas. Acho que até sumirem os sintomas. Pronto. Situação ativa, gravei. Pronto. É bem simples. Já vai refletir no assistencial. Todos os outros cadastros são bem parecidos. Deixa eu mostrar para vocês. Menu, comissões, CCH, cadastro, é esse mesmo caminho para todos. Topografia de infecção. Todos esses cadastros que eu estou mostrando são monoempresa. Ou seja, o que a gente cadastrar aqui já vai refletir em todas as unidades que utilizam. Por isso que já vai vir muita coisa para vocês já cadastrada. Essa topografia de infecção é o sítio em si, né, da infecção. Trato respiratório, se for infecção cirúrgica. A gente vai vir aqui em novo, caso vocês necessitem, né, cadastrar mais algum que não tem aqui. Novo. Vai colocar aqui. Só é necessário marcar esse flagzinho do ativo, essas outras não precisa marcar, e gravei. Prontinho, é bem básico os cadastros. E todos esses cadastros que, quando a CCH ela sinalizar, que ela vai poder sinalizar os pacientes, sai um relatório de busca ativa com todas essas informações que a CCH cadastrar, sinalizar. Origem da infecção. Pesquisei. Ela vai me trazer, né, que já estão cadastradas, somente esses 4, hospitalar, cirúrgica, comunitária e ambulatorial. E essas informações, elas não podem ser excluídas, são inativadas. A gente pode editar e inativar, mas uma vez cadastrada, a gente não consegue mais excluir. Para cadastrar um novo. A gente vai colocar um código, qualquer não interfere esse código. A gente vai colocar a descrição da origem dessa infecção, como a gente viu ali, tinha hospitalar, ambulatorial, mas caso seja necessário, eu quero colocar uma origem UTI, UTI 1. A situação aqui a gente tem que marcar para ser ativa. A gente pode colocar um texto na notificação, tem que colocar, na verdade, todos esses campos que tem esse asterisco, eles são obrigatórios. Então, a gente vai colocar origem UTI 1.
Aqui na unidade padrão para contabilização não é obrigatório, mas se a gente quiser colocar, a gente vai colocar a UTI 1, e grava. Esses campos embaixo não são obrigatórios, porém, se quiser colocar, né, o local de origem, a gente pode colocar também o UTI 1. Que aqui, nessa parte de cima, a unidade padrão para contabilização, ela vai sair em relatório. Também quando a gente pedir um relatório de pacientes com origem de infecção hospitalar, cirúrgica, aqui vai sair específico da UTI 1. Esses locais de origem a gente pode colocar aqui na conta própria da unidade ou unidade anterior, caso o paciente já entre, né, com essa infecção. A gente pode colocar aqui e adiciona, se for o caso, mas não é obrigatório. Só em preencher esse primeiro campo aqui, da descrição, texto da notificação e unidade padrão, a gente já consegue gravar e ser refletido lá na lista de pacientes da CCH. Pronto, a origem da infecção, ok. Comissões, todos os cadastros são feitos aqui. Comissões, CCH, cadastros. Esse grupo de procedimento de risco, a gente não utiliza. Doenças e condições, que é o cadastro que tem mais informações para ser configurada. A gente vai pesquisar. Aqui são campos, né, de pesquisa, se a gente quiser ver alguma específica, os que estão ativos ou inativos. Aqui tem uma certa duração de medida que a gente cadastrou lá anteriormente, topografia de infecção. Para pesquisa, a gente pode colocar esses filtros para ser mais específico. Caso não, a gente vai colocar em novo. Eu vou colocar aqui precaução de contato, que já tem. Pronto. A gente vai colocar a descrição dessa condição ou doença que a gente for cadastrar. Vai estar ativo. A gente pode vincular a medida preventiva que a gente cadastrou lá na frente. Vou mostrar para vocês. A gente pode vincular aqui. Só que assim, em precaução de contato, a gente não vai poder colocar, não é obrigatório também, a gente não vai poder colocar porque a precaução de contato, ela depende muito da situação. Quando for uma doença específica que tem esse padrão de até que sequem as lesões, até alta hospitalar, a gente pode colocar. Se for uma coisa, como é que eu falo? Se for uma coisa certa, assim, que não mude, que não possa alterar. Se aquela doença é até que sequem as lesões e só, independente da condição, a gente vai colocar. Porque, Bruna, me corrija, por favor, se eu estiver me precipitando. Quando tem certas doenças ou condições que em uma situação pode ser enquanto durarem sintomas, outra pode ser até alta. Correto, Bruna? Então, não é indicado que a gente coloque, né, essa duração de medida. A gente pode colocar também a topografia da infecção, casos de doença, mas não é obrigatório. Notificação compulsória, a gente pode colocar para quando imprime, né? A gente colocando aqui, ela imprime um relatório com essa precaução, as medidas preventivas, tudo que for necessário. E aqui ela vai imprimir, se a gente colocar impressão de notificação, ela imprime um documento com a precaução que foi posta esse paciente, com tudo que tem que ser feito, os cuidados necessários, as medidas preventivas que tem que ser feita, imprimem para caso seja necessário colocar, né, no leito desse paciente, no que for preciso. E quando a gente cadastrar essa precaução, a gente vai colocar as medidas preventivas que são necessárias para pacientes nessas condições. Tem que higienização de mãos, técnica asséptica, uso de avental, tudo isso a CCH ela já traz para a gente
essas precauções, a gente só vai lançar o cadastro. Se tiver alguma observação também, a gente pode colocar aqui e grava. Inicialmente, quando a gente for fazer esse cadastro, essas duas opções aqui, micro-organismos associados e palavra-chave, vai estar inativada. Aí, quando a gente grava, aqui vai aparecer que já está gravada. Aqui apareceu descrição já cadastrada, porque essa condição já está cadastrada, né? Aí, quando cadastrar, vai dar OK ali, vai voltar para essa tela. A gente vai vir editar novamente essa mesma condição que a gente cadastrou. Essas duas opções vão estar já ativadas. A gente vai vir em palavra-chave. E vai colocar novamente a descrição dessa condição. Porque se a gente não colocar essa palavra-chave, quando a CCH for lá sinalizar na lista dela que o paciente está nessa condição, ela não vai conseguir visualizar, não vai aparecer para ela, só se tiver cadastrada essa palavra-chave. Coloquei aqui precaução de contato, gravei, voltei. Já vai estar OK. Aí já vai vir, né, para vocês essas de banco, vocês só vão vincular lá na lista de condições. Topografia por procedimento. Essa topografia por procedimento, a gente fez topografia por infecção, que vamos dizer é a macro. Na topografia de infecção, a gente cadastra respiratória. Na topografia por procedimento, a gente vai cadastrar pneumonia associada à ventilação mecânica, vamos dizer. Que a gente vai ter que vincular aquela topografia de infecção. Deixa eu só carregar aqui. Deixa eu ir novamente. Topografia por procedimento. Pronto. Se vocês perceberem, a gente já tem uma boa quantidade cadastrada, 60 registros. Aqui, como vocês podem ver, essas são as subtopografias, né? No cadastro, a gente vai vir aqui em novo. Vai ter que preencher essas informações. Deixa eu botar um novo aqui para a gente fazer. Aqui. A gente vai colocar o nome da topografia, a CCH também traz para a gente. Aí, quando já estiverem utilizando, caso a CCH for sinalizar algum paciente e não tiver, a gente vem e cadastra. A gente coloca, né, a topografia e aqui embaixo a gente vai vincular ela. A topografia de infecção seria respiratória. O trato respiratório, o que for. A CCH que vai trazer essas informações para a gente. Coloquei a descrição, vinculei a topografia principal e gravei. Pronto, bem simples. Fatores predisponentes, que a CCH pode sinalizar também.
Todos esses cadastros é para a CCH ter um relatório de busca ativa com mais informações possíveis para acompanhar esse paciente. Vamos já explicar um pouco do que seria esse fator predisponente. Vamos dizer que o paciente ele tem desnutrição, como está aqui. Esse paciente é um paciente que tem uma probabilidade maior de contrair a infecção. Um paciente que está com catéter ou em ventilação mecânica, são pacientes que têm uma probabilidade maior de estar com infecção. Então, a CCH vai poder sinalizar isso no paciente e ter um acompanhamento melhor. O cadastro é basicamente igual aos outros. Colocou o fator, vou colocar aqui, vamos dizer, no caso de RN. Colocou o grau de risco, a gente vai colocar sempre 0, porque não influencia. Se tiver informação de peso inicial e peso final, nesse caso mesmo de prematuridade, né? A gente pode colocar, mas não é obrigatório e grava. Pronto, já vai estar lá na lista para a CCH inserir, né, nesse paciente. Esses outros aqui embaixo, esses 4, a gente não está utilizando ainda. O último que eu vou mostrar para vocês de cadastro é esse de cuidados de interesse da CCH, que seria o quê? Quando o médico ou a enfermagem ele vai fazer uma prescrição, ele pode informar cuidados que a gente teria para esse paciente. A CCH ela pode vir nessa tela e marcar quais são os cuidados que, quando prescritos lá para o paciente na assistencial, eles querem que apareça no relatório de busca ativa. Aí vão vir já os cadastros, já as informações cadastradas desses cuidados, são todos esses que o médico ou a enfermagem, que a gente tem aqui também, pode prescrever para o paciente. Então, a CCH vai marcar aqui interesse de CCH, quais são os cuidados que eles querem que saia no relatório de busca ativa, para ter mais informações desse paciente. Então, ele vai marcar aqui, quando o médico prescrever que o paciente está em cuidado de isolamento de contato, eu quero que apareça no meu relatório de busca ativa. Aqui é a CCH mesmo que faz, eles vão ter acesso a essa tela. Vou marcar. Quando o paciente tiver com acesso venoso heparinizado, quero que apareça, vou marcar. Acesso venoso salinizado não é do interesse CCH, não vai me dizer nada, então eu vou desmarcar. Já vai ter alguns marcados, mas esse é o único cadastro que é multi-empresa. Então, o que a CCH da unidade marcar ou desmarcar aqui não vai interferir em outras. Então, pode marcar tranquilamente ou desmarcar, porque já vai vir alguns marcados. Pode estar vindo aqui e desmarcando. Tem muitos. São 251 dos médicos, dos enfermeiros são bem mais. Deixa eu pesquisar aqui. Enfermagem são 1.588. Vai estar podendo marcar aqui também. E quando quiser fazer uma pesquisa do quais são os interesses que estão sinalizados, a gente pode vir aqui no filtro, marcar. Ele só vai me trazer os que já estão marcados de interesse da CCH. Que no caso da prescrição de enfermagem aqui só está um, mas tem vários outros que você pode marcar, né? A prescrição médica é a mesma coisa.
eu ver se tem aqui, tem mais. Acho que só são esses de cadastro. Aqui a gente não utiliza. De cadastro de apoio, tá? Foi ok? Para vocês? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Por enquanto tá tranquilo. Tá? Pronto. Bruna, tudo ok? Se bem que esse cadastro, essa parte é mais dos técnicos, né, Bruna? Exatamente isso que eu ia dizer. Essa parte é mais assistencial, tá bom. Então, de cadastro de apoio é esse. A gente tem também o cadastro de bactérias multiresistentes, que a gente vai conseguir sinalizar os pacientes. Então, a gente vai cadastrar as bactérias. Também é multiempresa, então já tem muita bactéria cadastrada, mas eu vou mostrar a vocês. Vou botar aqui ativa. As bactérias que estão ativas, pesquisei. Ele vai me trazer todas as bactérias cadastradas. Caso seja necessário criar uma nova, a CCH for sinalizar que o paciente está com um GMR e não achar na tela, né? Aí vocês vão ver aqui novo. Cadastra a bactéria. Gravei, vocês vão colocar o nome da bactéria. Gravei, ela vai me abrir outro campo, que não é obrigatório. Aqui a bactéria já vai estar cadastrada. Lá na lista do paciente de CCH já vai aparecer essa bactéria, mesmo que eu não coloque aqui, bactéria resultado codificado, já aparece. Mas o que seria esse bactéria de resultado codificado? Vamos dizer que a gente criou a bactéria 1. A bactéria 1 tem um grupo de bactérias. A gente vai poder colocar aqui. Eu vou colocar uma Klebsiella. Vamos dizer Klebsiella. Aqui, em bactéria, vai trazer aquelas bactérias que a gente já tem cadastrado, a gente pode colocar aqui. Pronto. Eu cadastrei Klebsiella e tem todas essas outras que fazem parte do grupo. Eu vou poder adicionar. Mas se não adicionar, também não vai fazer, né, diferença, porque ela vai ter acesso a todas essas. Caso queira fazer um grupo de bactérias, vocês cadastram. Cadastrou. Tá ok. O que é que a gente vai cadastrar também? Porque a gente vai poder fazer uma vinculação aqui. Vou mostrar para vocês. Notificação de GMR, antimicrobianos. Aí a gente vai ter que cadastrar. Geralmente são aqueles antimicrobianos de uso restrito, que a CCH avalia. E antimicrobianos que essas bactérias, elas têm resistência. A gente vai cadastrar os antimicrobianos resistentes, que é bem simples também, a gente só vai colocar o nome. Eu vou colocar aqui, Cefepime. Gravei. Pronto, tá ok. O que é que a gente vai fazer? Vincular essa bactéria a esse antimicrobiano que a gente cadastrou para dizer que essa bactéria tem resistência a esse antibiótico. Notificação de GMR, critérios para identificar GMR. A gente vai cadastrar a bactéria, já está cadastrada a maioria, né? Vocês só, se caso precisarem cadastrar mais alguma, a gente vai cadastrar a bactéria, cadastra os antimicrobianos e, por último, vai vir aqui critérios para identificar GMR. Veio aqui, pesquisei. Vai me trazer todas as bactérias cadastradas.
Eu vou vir aqui na bactéria que eu quero colocar resistência. Bactéria 1, que a gente criou. Vou lá embaixo, resistente a. Quando a gente pesquisa, vai aparecer todos os antibióticos que a gente cadastrou. Eu vou dizer que a bactéria 1 ela é resistente à vancomicina. Adicionei. Lá na lista assistencial, quando a CCH ela for sinalizar um GMR para o paciente, vocês vão ver depois, tem um campinho para selecionar a bactéria e do lado tem resistente a. A CCH vai poder estar colocando essa resistência, que vai sair em relatório também. Pronto, aqui está ok. Agora, o último cadastro que eu vou mostrar para vocês, que já é multiempresa, é monoempresa, protocolos assistenciais, comissões, protocolos assistenciais, prescrição, me enganei, comissões, prescrição, medicamentos, cadastro de apoio, parecer de uso de medicamento. Vamos pesquisar. Eu acredito que não vai ser necessário fazer mais cadastros aqui, porque... vou botar os ativos, porque tem um inativo aqui. Porque basicamente são esses que quando o médico infectologista vai fazer a avaliação do antibiótico prescrito, o prescritor ele vai justificar, né, qual antibiótico, a duração que ele quer que o paciente use esse antibiótico, e a CCH vai dar o parecer, se tá ok, se vão ser 10 dias, mesmo que o médico solicitou, se vão ser 5, e ele vai ter que dizer o parecer, 10 dias aprovado, 5 dias aprovado com observação, vai colocar a especificação que for necessária. Então, aqui também é cadastro. Já está cadastrada, é monoempresa, vocês vão ter, mas se for necessário cadastrar outro, vamos dizer, e substituição de antibiótico, se for o caso. A gente vai colocar aqui. Vou fazer isso. Inscrição. Instituição de... Pronto. Substituição de antimicrobiano. A situação já vem aqui ativa. Esse complemento, porque quando o médico da CCH ele dá o parecer, tem um campo de especificação, que é para ele colocar alguma observação. A gente vai dizer se nesse tipo de parecer é obrigatório ele fazer essa observação. A gente pode botar opcional, não digita, ou digitação obrigatória. Eu vou colocar digitação obrigatória, porque ele vai pedir para substituir o antibiótico, ele vai ter que me dizer qual, dar uma opção. A categoria, a gente vai dizer se essa categoria aqui é aprovada parcialmente ou não aprovada. Vou botar não aprovada, porque ele não aprovou o antibiótico que o médico prescreveu, né, que ele está pedindo para substituir. Essas caixinhas, a gente pode colocar duração parcial, que seria o quê? O médico colocou que quer por 10 dias, a CCH não vai dar os 10 dias, vai ser menos que isso. Ela vai ter que botar 0, nesse caso. Então, eu vou ter que colocar a duração parcial, porque senão só vai passar se ela colocar 10 dias, igual que o médico solicitou. Duração não aprovada, que vai ser o médico não aprovou mesmo. Nesse caso aqui de substituição de antimicrobiano, a gente colocaria a duração não aprovada. Mostra automática. A gente tem que marcar em qualquer parecer que a gente cadastrar, porque quando o médico da CCH avalia o medicamento, quando o médico prescritor for fazer uma nova prescrição, ele vai abrir a nova prescrição, vai aparecer um pop-up
dando o parecer da CCH. Aí vai aparecer parecer da CCH, substituição de antibiótico, a observação que o médico da CCH colocou e o nome do médico. Se a gente não colocar esse mostra automática, não vai aparecer o pop-up. Ele vai conseguir prescrever sem nenhuma sinalização da CCH. Então, é para a gente colocar isso, marcar aqui, mostra automática. Avaliação por prescrição, a gente tem que colocar que a gente vai avaliar a prescrição, e esse envio e-mail a gente não marca. Gravei. Pronto. Então, lá na lista da CCH de avaliação, quando o médico for dar o parecer, vão aparecer essas informações aqui, para ele sinalizar. Vocês vão, depois eu vou mostrar para vocês como visualiza. Aí, tudo ok? Tudo ok. Pronto. Deixa eu ver se tem. De cadastro, basicamente são esses. Eu vou dar 10 minutinhos a vocês para beber uma água, ir no banheiro. Que eu vou beber água e já já a gente volta, tá bom? Beleza, só uma dúvida, Luísa. Pronto, pode falar. Essas telas, a maioria já viria com um pré-cadastro, não é isso? Isso. A maioria é monoempresa, então tudo que a gente já tem cadastrado já vai aparecer para vocês. Vocês só vão cadastrar caso não tenha, né, uma informação que a CCH precisar, só nesse caso. Não venha com esse cadastro, a gente fala com o desenvolvedor para ele rodar algum batezinho no banco, alguma coisa, é isso? Sabe me dizer? Não entendi. Esses cadastros que a gente faz. Não venha com esse cadastro já pré-definido no sistema. Caso não esteja aparecendo, porque a gente viu algumas telas aqui, eu vou aproveitar esse tempo que deu para a gente, eu vou revisar para ver o que está trazendo e o que não está, para confirmar melhor. Pronto. De tarde eu vou dar até esse tempo para vocês verem tudo e refazer esses cadastros que a gente fez, né? Aí a gente volta com as dúvidas, o que vocês tiverem, para a gente ir resolvendo. Beleza. 10 minutinhos, 10h10, a gente volta? Isso, 10h10 a gente volta. Massa, beleza. Viu? Pronto. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco.